Olá a todos! Hoje a gente vai para mais um tema que é bem importante, é bem conhecido por vocês, que é o adjetivo. As línguas do mundo, sempre se comunicam através do adjetivo. A gente sempre caracteriza alguma coisa, alguma pessoa, algum objeto, e isso faz parte da nossa língua. A gente usa o tempo todo nas nossas interações, escritas ou faladas. A gente vai então agora ver essa tirinha que também trata de adjetivo. É estranho. Para a mamãe eu sou respondona. Para papai eu sou dengosa. E para as visitas eu sou super educada. É isso aí. A vida é um teatro, Juliette. Mas quem escreveu esses papéis não tem nenhuma originalidade. Bom, então no primeiro quadrinho a gente tem aí 3 características para a personagem Julieta. A gente tem como respondona, dengosa e super educada. 3 nomes, 3 características para ela. Só aqui a gente já pode observar que o adjetivo ele caracteriza alguma coisa, né? Então se eu pego o controle, eu tenho um substantivo. Preto é uma característica que eu dou a esse substantivo. Então, o adjetivo, ele qualifica, né? Coisas, seres, pode ser fictícia ou real. Então, os adjetivos são palavras variáveis, ou seja, pode variar em feminino, masculino, singular ou plural, que especificam um substantivo. Então, é relação de nome com adjetivo. Substantivo sempre ali com o adjetivo. Caracterizando essa especificação pode referir-se a uma qualidade profissional, como uma pessoa honesta, como um estado, como um carro amassado, ou um aspecto, como uma aparência, como um mar azul. Modo de ser, criança mimada, que é o caso que a gente viu ali na tirinha. Então, a gente pode descrever características físicas, psicológicas, emocionais, podemos descrever situações, então se eu falo problema muito complicado, né? Esse complicado é uma característica do problema. Então, os adjetivos eles podem se referir a vários fatores, né? No caso profissional, emocional, físico, espiritual, a gente pode relacionar tudo. Então, se eu falo de qualquer objeto e caracterizo esse objeto, eu estou dando um adjetivo, né? Então, a gente pode observar que nas nossas conversas, a gente conhece alguém, a gente fala se a pessoa é legal, se não é, se é chata, se reclama. A gente pode dizer que se ela é bonita, se ela é interessante. São características que a gente usa o tempo todo na fala. Então, se a gente diz que a língua portuguesa está em tudo, os adjetivos é uma classe que está em tudo que a gente fala. Sobre um filme que a gente assistiu, uma novela, um livro, a gente sempre qualifica. E essa qualificação é o adjetivo. Então, os adjetivos, assim como os pronomes, os substantivos, eles também vão se classificando. Eles podem se referir a uma qualidade, um estado, um aspecto, um modo de ser. Também pode ter relação com o tempo, com o espaço, com finalidade, procedência, que a gente vai ver depois, e as funções sintáticas que ele desempenha na frase. O adjetivo ele pode ser um adjunto adnominal, pode ser um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto, né? Então, dentro de uma análise morfológica, ele vai ser só uma característica do substantivo. Agora, se for uma análise morfossintática, pode ter a função de adjunto adnominal, predicativo do sujeito ou do objeto. Então, vamos lá. Quando eu falo em relação a adjetivos de relação, prova mensal. Mensal está relacionada a tempo. Mensal não deixa de ser uma característica de prova. Bairro americano. Americano está relacionado a espaço, a localização geográfica. E americano não deixa de ser uma característica da palavra bairro. Azeite espanhol. Espanhol é a procedência desse azeite. Então, eu também caracterizo espanhol como um tipo de azeite. Pronto, socorro. Socorro como uma finalidade, né? Então, eu tenho aí uma característica da palavra pronto. E sobre as funções sintáticas do adjetivo que a gente viu lá no quadro, né? Adjunto adnominal, por trás de um grande homem, sempre existe ali uma grande mulher. Então, grande homem e grande mulher. A palavra grande exerce a função de adjunto adnominal, ou seja, um nome ali, complemento ali junto do nome. E predicativo do sujeito, aquele jogador extraordinário. Quem que é extraordinário? O jogador. Predicativo do sujeito. Característica que eu dou ao sujeito, jogador. E predicativo do objeto, o júri considerou o réu inocente da acusação de homicídio. Quem que é inocente, né? O réu. Então, o réu é uma outra pessoa do discurso. Faz parte do objeto ali, objeto direto. Então, a gente tem um predicativo do objeto. Essas são as várias formas do adjetivo aparecer na frase.
porque nem sempre vai ser quadro branco, branco como uma característica do quadro. Às vezes vai aparecer como uma função sintática mesmo. Volte sempre, disse por força do hábito a balconista ao ladrão de ocasião. Olha só essa imagem, né? A gente tem aqui uma frase e a gente pode observar em relação ao sentido, né? Que as pessoas quando atendem, agradecem, falam voltem sempre. Mas aí no caso, ele disse ao ladrão, que é quem não deveria voltar sempre, né? Mas a gente vai observar a palavra ladrão de ocasião. De ocasião é uma referência a ladrão, é uma característica de ladrão, que quer dizer ocasionalmente, é a mesma coisa que ocasionalmente. Mas a gente pode dizer que a gente tem ali um adjetivo. É o ladrão de quê? De ocasião. De ocasião é uma característica desse ladrão. Bom, vamos agora classificar os adjetivos. Eles podem ser primitivos, que são termos construídos por um radical que não sofre acréscimo de afixos derivacionais. Poucos adjetivos são primitivos, então, dentre eles estão os nomes de cores e alguns outros. Então, branco, preto, azul, amarelo, vermelho, curto, grande, pequeno, branco, claro, escuro, liso, livre, triste e feliz. São palavras formadas pelo radical. Então, é uma palavra na sua devida forma, na sua original forma. A gente tem também substantivos primitivos, mas aqui a gente está falando de adjetivos primitivos. E os adjetivos derivados são aqueles que são formados a partir de outros acréscimos. Então, por exemplo, infeliz, que vem da palavra feliz, amarelado, da palavra amarelo, enraivecido. A gente tem aí um prefixo e um sufixo. Aí a gente tem da palavra raiva, apavorado, da palavra pavor, desconfortável, da palavra conforto e móvel, da palavra móvel. Reparem que os adjetivos derivados, como a própria palavra diz, deriva de algo. Tem o quê? Derivação de algo que foi mencionado na frase. Então, adjetivos primitivos, a gente tem a raiz ali, palavra base. Então, os adjetivos derivados, a gente já tem o quê? A palavra formada ali, outros acréscimos, que podem ser sufixos ou prefixos. E os adjetivos pátrios são aqueles que se referem a continentes, são países, regiões, cidades, estados. Esses a gente considera como derivados. Então, por exemplo, quem nasce no Acre é acreano. Quem nasce no Rio de Janeiro é carioca, na cidade do Rio. No estado já é fluminense. No Espírito Santo, capixaba. No Rio Grande do Norte, potiguar. Em Manaus, manauara ou manauense, entre outros. Então, a característica que a gente dá é esse nome aí derivado, né? Carioca, característica de quem nasceu no Rio de Janeiro. Então, a gente também classifica os adjetivos em relação à cidade, à localização geográfica. A gente tem também os adjetivos pátrios, que são aqueles que se referem a continentes, a países, às regiões, a estados, cidades. São, então, derivados também. Então, a gente tem adjetivos simples e compostos. Os adjetivos simples são os que apresentam um único radical. Os adjetivos primitivos e derivados, que a gente viu anteriormente, são exemplos de adjetivos simples. E os compostos são aqueles formados por mais de um radical. Então, a gente tem as palavras como azul marinho, vermelho sangue, amarelo ouro, médico hospitalar, socioeconômico, luso brasileiro, político institucional e sino soviético. Ou seja, composto da ideia de dois radicais. Simples, um radical, né? Foram os exemplos que a gente viu anteriormente. Então, vamos ver agora como que um adjetivo pode trazer sintaticamente e semanticamente sentidos, né, diferentes, interpretações diferentes a um texto. Então, se eu pego, ele é um homem simples, ele é um simples homem. Será que é a mesma coisa? Eu estou falando em relação ao sentido, a semântica. Ele é um homem simples, dá a ideia de quê? Qual dos dois aí está mais relacionado à questão física ou à questão moral, né? À questão financeira? Ele é um homem simples, ele é um simples homem. Embora seja um pouco subjetivo, eu posso entender diferente de você, o uso de simples pode sim trazer sentidos diferentes. Olha esse exemplo aqui. João é um grande jogador, João é um jogador grande. Na primeira frase, grande jogador, parece que a relação aqui é mais em relação à própria característica de caráter, né? Ele é um ótimo jogador, as pessoas reconhecem como um grande nome. Agora, é um jogador grande, já faz relação à estatura. Aí eu me refiro à questão física. Como assim? Se eu tenho a mesma palavra, mesma característica como grande, mas em contextos diferentes tem sentidos diferentes. Ele é um amigo velho, ele é um velho amigo. Olha só, eu tenho a mesma palavra e velho, que não deixa de ser um adjetivo, mas em situações pouco diferentes tem sentidos diferentes. Então, amigo velho dá a ideia de quê? Faixa etária, de idade mesmo. Agora, é um velho amigo, já dá a ideia de tempo de amizade. Ele é um velho amigo, ou seja, eu conheço ele há muitos anos, nos vemos há
há muitos anos, somos amigos há muitos anos. Ele é um fiscal alto ou ele é um alto fiscal? Fiscal alto também dá a ideia de estatura, mas na segunda frase é um alto fiscal, já dá a ideia de cargo, de função grande, respeitada, né? Então, diferente também. Maria é uma mulher pobre e Maria é uma pobre mulher. Mulher pobre dá a ideia mesmo de uma questão financeira. Agora, Maria é uma pobre mulher, já pode ser uma questão já emocional, né? Sofreu muito, talvez, né? Sofreu violência, um exemplo hipotético. Chame qualquer pessoa ou não sou uma pessoa qualquer. Chame qualquer pessoa, me refiro a chamar qualquer um, qualquer indivíduo. Agora, não sou uma pessoa qualquer, eu tô querendo dizer o quê? Que eu tenho o meu valor, que eu tenho o meu respeito. Ó, eu utilizei aí a mesma palavra qualquer como uma característica, como um adjetivo, mas que tem sentidos diferentes aí na frase. Simone é uma nova mulher ou Simone é uma mulher nova? Nova mulher no sentido de transformação, de mudança. Agora, Simone é uma mulher nova no sentido de idade mesmo. Posso me referir à idade. Reparem como a gente faz muito isso na fala, a gente usa muito isso, mas a gente pouco para pensar que existe diferença na troca. Pedro era um senhor professor ou Pedro era um professor senhor? Senhor professor no sentido de ser muito bom. Ou era um professor senhor, já uma pessoa idosa. Ouvi uma história longa e ouvi uma longa história. É importante dizer que às vezes também a questão da entoação também está relacionada ao sentido da frase, né? Então, ouvi uma longa história, no sentido de ser grande, e ouvi uma história longa, parece que a segunda conotação já está mais como uma crítica, né? Ouvi uma longa história, já pode ser voltado para crítica. Esses sentidos que eu estou dando aqui não são limitados, a gente pode construir outros. Por uma questão de tempo, a gente vai selecionando alguns. Comprei um carro novo ou comprei um novo carro? Será que tem diferença aqui? Pode ser que eu já tenha tido um, e aí eu mencionei a frase, ou pode ser que seja um carro, um novo carro, quer dizer, eu já tinha um, ou um carro novo é o meu primeiro carro. Pode ter alguma interpretação assim nesse sentido, mas que há diferença, há. Bom, agora a gente vai para a flexão dos adjetivos. Eles podem ser uniformes e biformes. Uniformes, a gente tem a mesma forma, tanto no masculino quanto no feminino, ou seja, eles não vão admitir flexões. O gênero é determinado pelo substantivo. É o substantivo quem vai dizer se é masculino ou feminino, porque o adjetivo ele não vai fazer isso em algumas situações. Então, o exercício fácil, a prova fácil. Reparem que o exercício é uma palavra feminina. O exercício é uma palavra masculina. Prova é uma palavra feminina. Mas fácil não vai concordar, vai ser uma palavra única, não vai ter flexão de gênero. O calor insuportável, a dor insuportável. Ou um caso espetacular, uma história espetacular. Então, eu tenho aí adjetivos uniformes, ou seja, eu tenho uma única forma para o substantivo, que pode ser feminino ou masculino. No caso, fácil ou insuportável. Biformes são aqueles adjetivos que apresentam duas formas, ou seja, ele vai concordar com o substantivo, vai flexionar morfologicamente. Então, o ator português, a atriz portuguesa. Então, portuguesa é o quê? É uma característica, não é um adjetivo? Concordou com o substantivo. O submarino amarelo, a canoa amarela. Então, eu tenho aí amarelo e amarela como palavras que são feminino e masculino. Flexão dos adjetivos compostos. Aqui já é um casinho mais complicado, porque existem regras para plural e para singular, né? 2 adjetivos. Somente o segundo recebe a flexão do feminino, se ele for biforme. Então, aqui, consultório médico dentário. Eu tenho 2 adjetivos para consultório. Então, somente o segundo vai receber aí a flexão de gênero. Clínica médico dentária. Acordo luso-brasileiro. União luso-brasileira. Apenas a segunda palavra vai receber a flexão. Algumas exceções. Azul marinho e azul celeste, que são uniformes, né? O termo azul marinho e azul celeste, a capa azul marinho, azul celeste. E o surdo mudo, que tem os 2 elementos flexionados no feminino. Então, vai ficar rapaz surdo-mudo, moça surda-mudo. São as únicas exceções. A gente tem também a flexão de número dos adjetivos. Os adjetivos devem concordar em número com o substantivo que modificam, assumindo a forma singular ou plural desse substantivo. Então, vamos lá. Acontecimento trágico. Como é que vai ficar? Acontecimentos trágicos. Eu tenho aí a concordância aí, né? Concordando em número com o substantivo que modifica. Mulher cortês. Mulheres corteses. Eu tenho um substantivo que é mulher e o adjetivo cortês. Dor atroz, dores atrozes. Homem cordial, homens cordiais. Esse aqui é fácil, né?
Então, a flexão dos adjetivos, eles devem concordar com um substantivo. E a flexão dos adjetivos compostos? A gente tem, vamos ver exemplo aqui de compostos por 2 adjetivos. Somente o segundo vai sofrer a flexão de número. Então, clínica médico-dentária, clínicas médico-dentárias. Eu tenho 2 adjetivos, que é médico e que é dentário, e somente o segundo vai para o plural. Acordo luso-brasileiro, acordos luso-brasileiro. Né? Acordo aí é o nome, é o substantivo. Agora, quando eu me refiro ao adjetivo, apenas o segundo vai para o plural. Azul marinho e azul celeste, que são invariáveis, automóveis azul marinho e rapazes surdos mudos, 2 radicais que vão para o plural. São invariáveis quanto ao número os adjetivos compostos referente a nomes de cores que têm um substantivo como segundo radical. Então, vamos lá. Parda, verde, oliva. Pardas, verde, oliva. Tinta amarelo canário ou tintas amarelo canário. Então, nome de cores, a gente não tem flexão. Nenhum dos dois são variáveis. Os dois são invariáveis. A flexão de grau dos adjetivos. Grau comparativo, igualdade, inferioridade e superioridade. Então, este candidato é tão honesto quanto os demais candidatos do seu partido. Lembrando que a gente pode usar outras formas também para indicar igualdade, como que nem, como, do mesmo jeito, da mesma forma. Esses termos que eu utilizei dão ideia de comparação também. Estou dizendo isso porque essa forma tão quanto a gente utiliza mais na escrita do que na fala. Seu candidato é mais desonesto que o meu. Indica superioridade. Por que o do ali está entre parênteses? Porque ele marca a fala oral, né? A oralidade, não a escrita. Pela regra, a gente deveria ser o candidato é mais honesto que o meu. Mas a gente utiliza muito o do, né? Indica o quê? Superioridade. Meu candidato é menos desonesto do que o seu. Indica o quê? Inferioridade. Então, eu tenho a ideia de mais, de menos e de igual. Grau superlativo. Intensifica-se a uma determinada qualidade ou estado, né? E aí pode ser relativo ou absoluto. O superlativo relativo indica que determinado ser, com relação a todos os demais seres de um conjunto, destaca-se por apresentá-lo em maior ou menor grau. Então, ele é o menos egoísta de todos. A gente tem o quê? Superlativo e relativo de inferioridade. Ou, este é o mais interessante dos livros que li. Superlativo de superioridade. Isso aqui a gente usa muito nas nossas interações, né? Seja língua falada ou língua escrita, a gente vai utilizar aí essa forma aí de superioridade. E o superlativo absoluto pode ser classificado em sintético ou analítico. E é um grau alto expresso aí pelo verbo. Uma forma que a gente quase não utiliza na fala. O superlativo absoluto é sintético se for formado pelo acréscimo de determinado sufixo ao radical. Íssimo, ílimo ou érrimo. Então, este é um piloto velocíssimo. Gente, nas nossas interações a gente vai falar o quê? Muito veloz. Mas a gente quase não vai usar, mas é uma forma que existe. E é um adjetivo. A prova de hoje está dificílima. Ou aquele homem é paupérrimo, né? São formas também de demonstrar o adjetivo aí como um grau maior. E o analítico é aquele feito através de advérbios. Então, este que é a forma que a gente mais usa. Este é um piloto muito veloz, ao invés de velocíssimo. Ou a prova de hoje estava extraordinariamente difícil. Ou dificílima, no caso lá anterior. Então, é muito comum da gente ter preferência por algumas formas na fala do que na escrita, mas ambas estão corretas. A gente tem também formas aumentativas e diminutivas, né? Processo derivacional, formação de uma nova palavra. Então, bonito, bonitão, bonitinho. Ou rico, ricaço e riquinho. Vale lembrar que em relação aos aumentativos e diminutivos, existe também algumas características que a gente pode pontuar. Então, quando eu falo assim, Joãozinho, Fernandinha, são nomes substantivos que eu uso diminutivo. E que tem, no caso dos substantivos, talvez uma questão de carinho, de atenção, de proximidade. Isso também acontece em relação aos adjetivos. Então, quando eu falo assim, ele é um riquinho, pode ter uma conotação diferente. Ele é um ricaço. Ele é bonitinho. Pode ser usado também, ele é bonitinho, como uma ironia. Então, eu posso pegar os diminutivos e aumentativos e triplicar e duplicar o sentido dessas palavras. Nem sempre quando eu falo bonitinho, pode ser uma crítica, né? Nem sempre é de fato bonito.
Então, os aumentativos e diminutivos têm essa carga semântica também. Então, a gente vai agora para os exercícios. Durante uma Copa do Mundo, foi veiculada em um programa esportivo de uma emissora de TV a notícia de que um apostador inglês acertou o resultado de uma partida porque seguiu os prognósticos de seu burro de estimação. Um dos comentaristas fez, então, a seguinte observação. Já vi muito comentarista burro, mas burro comentarista é a primeira vez. Percebe-se que a classe gramatical das palavras se altera em função da ordem que elas assumem na expressão. Assinale a alternativa que isso não ocorre. Lembra que a gente viu lá os exemplos de adjetivos que são alternados nas frases? Mulher alta, alta mulher. Vamos lá. A. Obra grandiosa. B. Jovem estudante. C. Brasileiro trabalhador. D. Velho chinês. Ou E. Fanático religioso. Vamos voltar. Olha o que o enunciado diz. Percebe-se que a classe gramatical... O que é classe gramatical? O aluno tem que saber. Verbo, substantivo, numeral, preposição, pronome, interjeição, conjunção, artigo. Tem que saber das 10, né? Mas ela pode se alterar, depender aí de como é expressa na frase. Qual delas aí houve alteração? Questão A. Obra grandiosa, né? A gente pode observar aí que se a gente inverter, vai ter alteração aí de sentido. Obra grandiosa, grandiosa obra, né? A gente vai ter, como a gente viu nos exemplos anteriores que eu falei, muita diferença. Já vi muito comentarista burro. Repare que comentarista burro, a gente tem aí o adjetivo e depois o substantivo. E depois ele diz, burro comentarista. Muda-se a classe gramatical, da mesma forma que eu tenho em obra grandiosa. Vamos para 2 agora. Assinale a oração em que o termo cegos é um adjetivo. A. Os cegos, habitantes de um mundo esquemático, sabem onde ir. B. O cego de Ipanema representava naquele momento todas as alegorias da noite escura da alma. C. Todos os cálculos do cego se desfaziam na turbulência do alto. D. Naquele instante era só um pobre cego. E E. Da terra que é um globo cego girando no caos. Qual dessas questões a gente pode observar que às vezes pode ter sentido de substantivo, de adjetivo, aí o aluno tem que perceber. Qual dessas questões, então, a gente tem aí cego como um adjetivo. Questão E. Da terra que é um globo cego girando no caos. Então, cego está se referindo aí à característica globo cego. Então, aí nesse caso, a gente tem o quê? Um adjetivo. Assinale a alternativa onde todos os adjetivos são biformes, ou seja, só é aceita uma única forma. Vamos para 3. Assinale a alternativa onde todos os adjetivos são biformes, são aceitas 2 formas para cada palavra. A. Bonito, gentil e completo. B. Legal, elegante e atrasado. C. Belo, inteligente e novo. E. Feio, cansado, maravilhoso. E E. Feliz, querido e esperto. Qual dessas aí, então? São biformes. Questão E. Feio, feia, cansado, cansada, maravilhoso, maravilhosa. Eu posso usar feminino e masculino para ambas, né, para as 3 formas aí mencionadas. Vamos então para mais um exercício. Observe as palavras sublinhadas nas frases abaixo e escolha a alternativa onde a classificação dos adjetivos destacados está correta. Então vamos olhar para os adjetivos. Devido à pancada, meu braço ficou arroxeado. Então, arroxeado está aí grifado. Mesmo depois de curado, sentia-se fraco, característica. Este vestido ficou bonito em você. Bonito, uma característica do substantivo você. Esse vestido ficou bonito em você. Bonito como uma característica do vestido. Agora vamos para as questões. A. Primitivo, derivado e simples. D. Derivado, primitivo e simples. C. Derivado e simples. E D, composto, primitivo e simples. Vamos voltar. Será que arroxeado é o quê? Derivado, primitivo, fraco, bonito, o que vai ser? Cada uma dessas palavras entra numa classificação dos adjetivos. Precisa saber identificar aí qual é. Alternativa correta, questão B. Derivado, primitivo e simples. Derivado, arroxeado, de roxo, fraco, simples, lá. Primitivo, fraco. Primitivo, a palavra tem um único radical, ela não deriva de nenhuma. E bonito, um adjetivo simples. Então, alternativa correta, questão B. Bom, então a gente pode observar na aula de hoje que o adjetivo é fundamental nas nossas interações, na gramática. A gente vai fazer prova e mesmo que não seja uma análise sintática, seja só morfológica, o adjetivo vai estar ali presente. Seja de forma simples, como primitivo, como derivado, seja como adjetivo composto. E outra coisa é que o adjetivo ele também implica em sentido, na semântica. A gente pode observar lá
que apenas a alteração do adjetivo na frase traz uma carga de significado diferente, mais voltada para o físico, mais voltada para a questão do caráter, né? Mais voltada para a questão emotiva. Então, o aluno ele precisa entender que a gramática não fica só presa lá, o adjetivo não está ali só num conceito, uma característica que se dá ao substantivo, mas que ele pode atrelar a ele vários sentidos, várias interpretações, né? E aí depende da sua carga de interpretação que você quer passar, você usa o adjetivo antes ou depois, né, do nome. Então é isso, espero que vocês tenham entendido, exercitam bastante o conteúdo, escrevam, façam questões anteriores e até lá, até a próxima.